Até que ponto o pessimismo do mercado pode contaminar a economia, transformando as previsões em profecias autorrealizáveis. Para o professor americano Jeffrey Dorfman, a confiança tornou-se um fator essencial para o bom funcionamento da economia. Abre aspas. Sociedades com índices elevados de confiança têm renda per capita e taxas de crescimento maiores. Fecha aspas. E para falar dos desafios de restaurar a confiança e estimular os investimentos na economia brasileira, recebemos Carlos Pastoriza, diretor da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, e Paulo Roberto Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Sejam bem-vindos. Bem, essa frase que nós mostramos aqui, entre aspas, a confiança promove o crescimento. A economia está ligada hoje muito à questão da confiança, segundo o professor que nós citamos. Essa frase está absolutamente correta, parcialmente correta ou é incorreta? Ela está correta. É incrível, porque a economia, apesar de ser uma ciência exata, ter muitas variáveis que são mensuráveis, crescimento do consumo, dos investimentos, no fundo, a variável mais importante é a expectativa e a confiança. Portanto, que é uma coisa dificílima de se quantificar. Muito subjetiva. Muito subjetiva, mas ela é importantíssima. A expectativa das pessoas, dos agentes, como as empresas, o governo, é que vai definir o que vai acontecer no futuro. Então, tem que se tomar muito cuidado com as expectativas. Pastoriza. Paulo, você que também, além de professor, já foi executivo de várias empresas na área de eletroeletrônicos aqui no Brasil, você também identifica esse ambiente de desconfiança e ela seria só de empresários ou não? Porque, você veja, a captação da poupança aumentou, o desemprego está numa boa fase. Será que também junto às classes de renda mais baixa também há um clima de desconfiança? Você também conhece bem pequenas e médias empresas? Sim. Eu acho que esse clima de desconfiança, ele tem uma raiz ideológica, ele é localizado principalmente no meio empresarial, sem dúvida, e ele se deve muito ao fato de que muita gente no meio empresarial não está satisfeita com o atual governo, com o que o atual governo fez em termos de privilegiar o lado social, e gostaria de que esse governo fosse substituído nas próximas eleições. Então, existe um componente, um viés ideológico. E ele é forte? Ele é muito forte porque ele tem também o suporte de boa parte da mídia, de órgãos de opinião, do setor financeiro, de setores internacionais. Então, ele acaba sendo muito forte. Agora, veja, como foi mostrado logo na vinheta do início do programa, quer dizer, aconteceram coisas muito importantes no nosso país nesses últimos anos. Mas voltando um pouquinho à questão do que estaria por trás dessa desconfiança. Até eu queria que o Pastoriza falasse um pouquinho. A presidente Dilma Rousseff falou numa guerra psicológica, ou seja, quase como se houvesse uma conspiração contra o governo dela. Você acha que é isso, não? Eu concordo com o Paulo, Tonigo, de que há, de fato, setores do empresariado que eu me sinto muito à vontade, porque o meu setor, a minha entidade, a ABIMAQ, e eu particularmente, nos consideramos progressistas, talvez os mais progressistas dentro do leque das entidades de classe patronais do Brasil, tá? Fizemos aliança com os trabalhadores, fizemos até passeata junto com trabalhadores e até sendo criticados por entidades de classe outras, né? Então eu fico muito à vontade para dizer que há setores que de fato são ideologicamente contaminados, tá? Mas eu digo agora como um setor que certamente não é, modéstia à parte, que há razões concretas para essa preocupação também, né? E eu estava te dizendo, nós tivemos um aumento muito grande de poder aquisitivo da população. Dezenas de milhares de brasileiros acederam à classe média. Mas isso foi também à custa de um aumento salarial, nesses anos todos,
quase sempre muito acima do aumento da produtividade da economia. Isso simplesmente é insustentável. O sindicalismo... Mas isso leva os empresários a reter um pouco seus investimentos? Veja bem, no momento em que você tem um aumento de poder aquisitivo que supera o ganho de produtividade, essa equação simplesmente não fecha. Não fecha para o investidor e não fecha para o próprio trabalhador, porque você está condenando esse emprego e essa empresa ao fechamento a médio ou longo prazo.